Bom dia, turma. Mais uma semana de aula começando, né? Através de vídeo, infelizmente. Porque eu queria mesmo estar em sala de aula com vocês, passando o conteúdo certinho. Mas tudo isso é por um bom motivo, tá? A Pro tá um pouco ruim hoje. Ela tá com a rinite atacada. Vocês já sabem como é em sala. Então pode ser que algumas vezes na hora do vídeo eu acabe espirrando, tá? Então já peço desculpa pra vocês. A cara da Pro também tá um pouquinho inchada, mas é tudo por conta disso, tá? É só rinite mesmo, rinite alérgica. E como a Pro fica muito em casa e tem cachorro, então acaba piorando, tá bom? Então hoje nós vamos começar pela página 50 de português, tá? Abram aí na página direitinho. É o nosso terceiro módulo de português, tá? Onde ele fala infográfico, texto escrito e imagem. Troca de ideias. Então aqui nós vamos ter uma cestinha com um alimento, né? Por enquanto a gente ainda não sabe o que é. Então, mas aqui ao lado nós temos a explicação. Esse alimento que aqui tá mostrando na foto é a tâmara, que é um substantivo feminino relacionado ao fruto suculento e que pode ser comido seco da tamareira, tá? Alguém já comeu essa fruta chamada tâmara? Eu, particularmente, nunca comi, só ouvi falar mesmo, tá bom? Aí tá lá, na questão 1. Você sabe o que é uma tâmara? É mais uma resposta, uma pergunta pessoal, né? Então, vocês podem responder aí em voz alta, como se nós estivéssemos na sala. 2. Qual texto? Lembra que a Pro sempre explicou, quando tem um travessão, tá explicando o que quer dizer antes, tá? Qual texto, qual texto? A foto ou o verbete de dicionário contribuiu mais para transmitir informações sobre o fruto? Então, nessa pergunta aí, ele quis saber assim: se vocês conseguiram adquirir mais informações através da imagem da fruta ou através desse substantivo, desse significado aqui da palavra tâmara, tá? Pra Pro, né, creio que pra vocês também é o significado, porque só olhando aqui eu imaginaria que seria uma comida, mas eu não sabia o que seria, né? 3. A união de texto e imagem pode ajudar o leitor? Por quê? Pode, porque primeiro nós vimos a imagem e depois nós vimos o significado. Os dois nós associamos isso na nossa cabeça. Por exemplo, se nós tivéssemos só a imagem, não saberíamos o significado. E se nós tivéssemos só os significados, não teríamos noção de como seria essa fruta, tá bom? E 4. Você sabe o que é um infográfico? Divida a palavra em duas partes. O que você percebeu? Então, em duas partes. Infográfico, correto? Então aqui tem aqui para mim, ó. Infográfico é um gênero que apresenta info, da informação, certo? E o gráfico, que o gráfico, a gente diz a palavra gráfico, mas só se apega ao gráfico desenhado. Mas não, o gráfico é uma explicação, um desenho, uma representação que nós conseguimos ver, ok? Agora na página 51, nós temos foco na leitura. Infográfico. 1. Observe o texto. Cores, formas, localização das imagens, disposição do texto, escrito. Você imagina do que esse texto está se tratando, né? Do que esse texto se trata? Então, nós temos aqui um texto. Então, nós temos, no primeiro instante, aqui no cantinho, um texto sobre a culinária, depois sobre a indústria, um mapa no meio, né, com informações escrito África, turismo, agricultura, vida selvagem, paisagens, música, tá? Temos aqui, ó, a foto de animais, né? Que são do continente africano, tá bom? Então, observa com bastante cuidado. Lembrando aqui, ó, aqui no fundinho, no finalzinho, tem certinho de onde que foi retirado esse trecho, tá? Essa foto. Então, ela foi tirada da Enciclopédia Visual do Recreio. Virou. Vai ter a primeira página, 52, né? Primeira pergunta. 2. Após observar o texto sem lê-lo atentamente, é possível dizer qual é o assunto do infográfico? É uma resposta mais pessoal, tá? Então, vocês voltam lá
Dá uma olhadinha no texto e fala diretamente do que ele tá se tratando. Essa é a pergunta, tá bom? Tá se tratando do que ali? A gente já falou disso, tá bom? 3. Qual é a imagem que mais chama a atenção? Por quê? Lá no infográfico também. Pra mim, pra Pro, né? Se eu voltar aqui, a imagem que mais chamou a atenção foi a imagem central, que tá no meio, onde tem o mapa e umas coisinhas escritas sobre a África, mas é uma resposta pessoal. 4. Qual parte do texto você leu primeiro? Também uma resposta pessoal, e vocês copiam um trechinho, tá bom? 5. Que relação você percebe entre os textos e as imagens? Explique. Então tá bom, vocês têm que perceber aqui, ó. Não tem aqui? Por exemplo, da culinária. Tem um prato de comida escrito culinária. Aqui no outro tem agricultura e tem um milhozinho. Então a imagem tá servindo igual a gente viu da tâmara. Tem a imagem, pra gente ter noção do que tá se falando, e tem a informação pra gente saber realmente o que tá se falando, além de ver, tá bom? 6. Leia o trecho do infográfico. África. A recente descoberta de fósseis na África indica que os humanos surgiram nesse continente há milhões de anos. A população atual é de 924,5 milhões, e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. A diversidade pode ser observada tanto nas paisagens quanto nas diferentes culturas. Essa mescla atrai um fluxo contínuo de visitantes. Mescla é quando a gente mistura, tá bom? Esse texto se destaca dos demais no infográfico? Explique sua resposta. Tá. Foi o que eu falei pra vocês. Quando eu bati o olho de primeiro instante, foi o que mais chamou minha atenção, que tava no meio. Então, ele acaba se destacando, porque ele tá na parte central, tá bom? B. Nesse texto, qual informação destacada esse continente... Nesse texto, qual informação destaca esse continente dos demais continentes? Copie. Aí é uma... Você tem que dar uma observadinha, senão eu vou acabar dando a resposta, tá? Então, aqui, ó. Lembrando que nós temos continente africano, asiático, a América, que é dividida em várias, Europa, Oceania e a Antártica, tá bom? Então ele tá perguntando o que esse continente se destaca dos demais. Tá nesse textinho aqui de cima, nesse trechinho aqui de cima. Lembrando que depois a Pro manda uma foto com as respostas, tá? 7. Os demais textos estão escritos sobre etiquetas, cada um deles correspondente a um assunto. Identifique os assuntos. Então vocês vão colocar o título das etiquetas, tá bom? Que é os assuntos que estão sendo tratados. 8. Leia esses dois textos. Culinária. Milho, inhame, mandioca e banana da terra são comidas básicas. Peixe e carne não costumam ser pratos principais, mas somados ao feijão e à lentilha. Em cidades da Tunísia e do Marrocos, as pessoas vendem em mercados locais seus cultivos domésticos. Agora, agricultura. Muitos africanos cultivam tubérculos e milho para vender em feiras. O norte tem o melhor clima para tâmaras, frutas cítricas e azeitonas. As chuvas do Quênia favorecem o cultivo de chá, enquanto a Costa do Marfim produz muito cacau. O algodão é algo para exportação, tá? Já volto. Agora, na questão A, nós temos assim. Em qual texto fica mais evidente como é a alimentação do africano? Vocês vão assinalar se é o texto da culinária ou se é o texto da agricultura. B. De acordo com o item agricultura, que fator é determinante para a escolha do que cultivar? Então, lá aqui em cima, na agricultura, vai ter certinho qual é o clima, tá bom? Ih, cadê a resposta? Mas tá bom, acho que vocês perceberam. C. Que informação se repete nesses dois textos? Então, vocês têm que ver qual talvez não estejam com as mesmas palavras, mas tem o mesmo significado em ambos os textos e vocês copiam aqui na C, tá bom? 9. Leia esse outro trecho. Indústria. Nigéria, Argélia e Líbia são os maiores produtores de petróleo e gás natural do continente. Ouro e diamante fizeram a riqueza da África do Sul. Minérios são explorados no Congo e na Zâmbia, enquanto na Namíbia exporta cobre e estanho, tá? Então tá lá.
Por que é importante conhecer dados sobre a indústria do continente? Por que vocês acham que é importante? Quando que a gente tá na sala, vamos interagir. Se a Pro parece doida daqui, você tem que parecer doido daí também. Tá? Através da indústria é onde nós vemos a riqueza, né? Acaba sendo a riqueza do país. Pode ver que eles falaram aqui, ó. Diamante, ouro, os minérios. Então, isso, a indústria tá ligado à riqueza do continente africano. Tá bom? Virou. Página 54. Compare esses dois textos, Vida Selvagem e o texto do turismo. Então, vocês vão ler esses dois textos, que se a Pro ficar lendo tudo, vai ficar muito extenso o vídeo, tá? E aí, com base na leitura do texto, vocês vão responder a e a B. Ah, tá assim. Qual é a relação entre a vida selvagem e o turismo? Tá bom? Em algum momento vai aparecer. Porque, ó, pensa, nós estamos acostumados com o zoológico, né? Lá no continente africano tem muito safari. É o contrário do zoológico, né? Lá os animais ficam soltos e os seres humanos que andam no carro, não creio que estão protegidos, né? Mas... B. Além da vida selvagem, qual é o outro ponto importante do turismo? Aí vai estar em algum momento aqui, creio eu que no texto do turismo, tá? E aí 11. Leia esses dois textos, paisagens e música. Aí tem lá. Aí na 12. Em sua opinião, as informações do infográfico atraem quem quer conhecer o continente? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, tá bom? Vocês vão dizer se essas informações que vocês leram aqui seria uma coisa interessante para quem está interessado em conhecer o continente africano? Creio eu que sim, né? Porque tem informações que nós mesmos não sabíamos. 13. A leitura do infográfico é suficiente para conhecer, de maneira geral, a cultura do povo africano? Por quê? É uma resposta pessoal também, tá? Para Pro, não é suficiente, porque a cultura africana é bem maior do que isso, mas já é um começo, tá? Aí tem lá o trechinho. Infográficos. São textos jornalísticos que unem texto, verbal e texto não verbal. Em geral, ilustrações, fotos e esquemas. As imagens reproduzem ou completam os textos escritos, que são curtos, mas com muita informação, tá? Já volto de novo. Agora nós vamos para as atividades. Então tá lá. 1. O que mais você sabe sobre a vida selvagem no continente africano? Converse com seus colegas e com o professor e pesquise sobre os animais que aparecem nas fotos ao lado, tá? Então aqui na lateral da folha nós vamos ter os animais. Então tem a zebra, a girafa, o elefante e o leopardo, ok? Aí tá assim, em uma folha avulsa, crie um infográfico com as imagens e as informações pesquisadas sobre eles. Então, as informações devem ser sobre o habitat onde eles moram, hábitos alimentares e as características físicas, tá bom? Então, tá assim, os trabalhos devem ser expostos em sala de aula. Infelizmente, não vamos conseguir, né? Então, eu vou pedir que vocês façam no caderno de vocês de português, tá bom? Coloquem o cabeçalho certinho, vem aqui, recorta, coloca lá, né? Começa pelo leopardo. Então, leopardo, ele mora em tal lugar, ele costuma se alimentar de tal coisa. Ele as características físicas dele, tá bom? Peso, essas coisas, tá? Acaba sendo no caderno de português mesmo. Aí, na 56, nós vamos ter a revisão de regras para paroxítonas. Vou fazer um outro vídeo, desculpa, para poder ficar como se fosse um assunto encerrado do infográfico, tá bom?